Pauta da 61ª reunião pública da Câmara Setorial de Transportes da GR. Sessão regulatória extraordinária do dia 10/8/2012, às 9 horas, no auditório Augusto Brandão Cunha. Com a palavra, o coordenador, senhor José de Paula Moraes Filho, para dar abertura à sessão. Bom dia, muito obrigado, senhora secretária executiva em exercício. Queria então declarar aberta a quórum, né? Nós estamos completa a Câmara. Então, por favor, só podia fazer a leitura de nossa pauta. Item 2, apresentação e discussão da ata da 60ª reunião pública ordinária da Câmara Setorial de Transportes, de 3/8/2012. Item 3, apresentação e discussão de processos com defesas a serem relatados pelo conselheiro José de Paula Moraes Filho. Bom, eu queria saber se a gente podia continuar naquela linha de fazer uns blocos maiores por empresa, porque, coincidentemente, do item 3.1 ao 3.10, é a mesma empresa e os problemas são recorrentes. E as defesas têm uma característica muito semelhante. Se não houver objeção, eu ia fazer uma leitura e depois posso ler os detalhes de cada processo, para que a gente possa apreciar em bloco. Todos concordam? Então vamos lá. O 3... depois a gente faz. Eu já passei direto aqui depois. Nós vamos deixar a aprovação da ata então para o final, porque eu antecipei aqui, pulei. Os primeiros processos, 3.1 e o 3.2, tratam-se de auto de infração, de relatório de fiscalização que gerou auto de infração em desfavor da empresa Viação Araguaína Limitada. Esses dois elaborados nos termos do artigo 12 do inciso 7º da Resolução 297, por interromper serviço sem autorização na linha 113, Piranhas-Goiânia. E dos itens 3.3 a 3.6, também tratam-se de relatórios de fiscalização que geraram autos de infração da empresa em desfavor da empresa Viação Araguaína Limitada, elaborados nos termos do artigo 12 do inciso 7º da Resolução 297, por interromper serviço sem autorização da linha 600, Iporá-Aragarças. Do 3.7 ao 3.10 é a mesma coisa, relatório de fiscalização que geraram autos de inflação em desfavor da empresa Araguaína Limitada, elaborado nos termos do artigo 12 do inciso 7º da Resolução 297, por interromper serviço sem autorização da GR na linha 1600, Bom Jardim, Aragarças. E é o breve relatório. Em todos esses, a defesa, no caso das interrupções das linhas, a defesa alega que a empresa não interrompeu a atividade da linha, mas sim só uma paralisação até que a GR se pronunciasse em relação à autorização de paralisação da linha. Então, ela mesmo confessa. E o que é pior que os autos são remetidos à gerência de transporte, que declara que não há nenhum pedido de paralisação por parte dessa empresa nessas linhas. É o breve relatório, em discussão. Não?
coisa antiga isso, né? Recorrente. Pronto? Votação. Tendo em vista o que consta nos autos, considerando o parecer da Subpipe acatado pela gerência jurídica que não existe respaldo legal para que seja anulado o auto de infração, vez que o mesmo obedeceu os ditames legais, considerando que o período em que a empresa fora abordada pela equipe de fiscalização, esta não estava devidamente autorizada a interromper as linhas, né? O voto ou os votos são pela manutenção dos autos de infração em comento, dos itens 3.1 a 3.10. Os membros que forem favoráveis à manutenção dos autos, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções? Nenhuma. Então fica mantido por unanimidade os autos do item 3.1, dos itens 3.1 a 3.10. Próximo ponto de pauta. 3.11, eu já vou... o 3.11 e o 3.12 dá para fazer um bloco também, que são processos oriundos de relatório de fiscalização que geraram autos de infração em desfavor da empresa JP Transporte e Turismo Limitada, ambos elaborados nos termos do artigo 54 do inciso 1º da Resolução 005 de 2008, Conselho de Gestão da GR, por transportar passageiros em pé. Nesse caso aqui, no primeiro processo, são 13 e no segundo, 7 passageiros. Em viagem de fretamento escolar no percurso Quirinópolis-São Simão. E o outro a mesma coisa. A empresa apresentou defesa, alegando que a autuação foi injusta, pois o transporte de passageiros em pé foi para garantir a frequência escolar dos alunos universitários, que a viagem foi realizada em caráter emergencial e momentâneo. É comum, né? Toda vez é emergência. E momentâneo por ser início de ano letivo. Requer por fim que seja desconsiderada e cancelada a infração e seu registro seja julgado insubsistente. É o breve relatório. A título de curiosidade, São Simão a Quirinópolis, quantos quilômetros tem, será? Quem sabe? Que parece ter uma quilometragem que pode andar, não é? Não. Não? Não pode. Isso aqui é transporte eventual. Ah, tá. Mais alguma colocação? Não? Em votação. Após a análise dos autos, considerando a inexistência de respaldo legal para que seja anulado o auto de infração, vez que o mesmo obedeceu os ditames legais verificados pela gerência jurídica, os votos são pela manutenção dos autos de infração, dos itens 3.11 e 3.12. Os membros que votarem favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções? Nenhuma. Então fica mantido por unanimidade os autos de infração do item 3.11 e 3.12 de nossa pauta. Do 3.13 ao 3.14 também podem ser apreciados em bloco, se não houver objeção dos senhores. Trata-se os processos de relatórios de fiscalização que posteriormente geraram autos de infração em desfavor da empresa Cooperativa dos Transportadores de Passageiros do Estado de Goiás, elaborado nos termos do artigo 56 do inciso 1º da Resolução 005, Conselho de Gestão da GR, por realizar viagem sem a licença expedida pela AGR em viagem de fretamento no percurso Anápolis-Goiânia. Ambos Anápolis-Goiânia. A autuada foi notificada e apresentou defesa, tempestivamente alegando que a autuação não pode concordar, que ela não pode concordar com a autuação, pois o fiscal não observou a documentação que estava no interior do veículo
e que o auto de infração não foi lavrado no momento da autuação. Anexo à defesa, cópia da licença de viagem, lista de passageiros e nota fiscal do serviço realizado. As duas muito semelhantes. É o breve relatório, em discussão. Não? Vocês não estão querendo discutir nada, né? Coisa boa. Exaustivamente, né? Então vamos lá. Em votação. Após a análise dos autos, considerando a inexistência de respaldo legal para que seja anulado os autos de infração, vez que os mesmos obedeceram aos ditames legais verificados pela gerência jurídica, o voto é pela manutenção dos autos de infração dos itens 3.13 e 3.14. Os membros que forem favoráveis à manutenção dos autos, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções? Nenhum. Então fica mantido os autos dos itens 3.13 e 3.14. Queria colocar alguma coisa, Rafael? Fala alguma coisa aí, muda o assunto um pouquinho. Processos de o 3.15 a 3.17, ou seja, processo 2006 8590, 2006 8717 e 2006 8711 também podem ser relatados em bloco se não houver objeção. Expresso Araguari trata-se de processo de auto de infração lavrados em desfavor da empresa Expresso Araguari Limitada por infringir os termos do artigo 56, parágrafo único do decreto 4648 de 96. A transportadora deverá fornecer a SUTEG, no caso a GR, até o 30º dia do segundo mês subsequente ao da realização dos serviços, os boletins estatísticos de movimento de venda de passagem e de passageiros transportados nas linhas ou serviços de que seja concessionária ou autorizatária. Nesse caso aqui refere-se ao mês de agosto de 2006 na linha Goianira Nova Aurora e o próximo é de junho de 2006 da linha Goiânia Três Ranchos e o último de abril de 2006 da linha Goiandira Nova Aurora. Sendo notificada, a empresa apresentou recurso, no caso ao Conselho de Gestão, alegando que não pode concordar com a presente autuação, pois nosso funcionário protocolou esses boletins na data de 20/9/2006, portanto dentro do prazo previsto, que é de 60 dias, conforme preceitua o artigo 56, parágrafo único. Portanto, não deixamos de cumprir com nossa obrigação, conforme documento de recebimento no protocolo dessa agência, no horário de 10h02, requer, por fim, o cancelamento dos autos de infração e arquivamento dos processos. É o breve relatório. De Paulo, ele fala quantos dias aí que ele alegou que tem direito de apresentar? Quantos dias ele falou que tem direito de apresentar aí? 60? 60 dias. Não, é 30 dias. Não, 30 dias no segundo mês. Dá 60 dias do segundo mês. 60 dias. Tá, perdão. Até o 30º dia do segundo mês subsequente, perdão. Não. Só falou, mas não juntou. Não. Esse é daqueles que foram esquecidos em algum lugar. Uns casos semelhantes, até dessa mesma empresa, sobre esse mesmo problema, inclusive, aí os processos foram baixados em diligência, aguardando um posicionamento da jurídica. Pois é, mas ele se posicionou sobre o problema prescricional, porque ele está parado há mais de 3 anos e tem uma lei federal e eu aleguei isso. Ela
Aí, como os outros nós não julgamos em função dessa mesma situação, eu acho que a gente tem que retirar esses aí de pauta para aguardar o retorno dos outros, para a gente julgar. Não, está aqui o posicionamento. Aqui já? Ah, tá. Rapaz, é enorme aqui, viu? Em suma aqui, o que alega é o preceito constitucional do final aqui, ó. Insta salientar que todas as prescrições legais quanto à observância de prazos de tramitação sujeita-se ao princípio constitucional esculpido, nossa, chique demais, hein? Esculpido no artigo 5, inciso, não sei como é que fala isso aqui não, da Constituição Federal, que trata de razoável duração do prazo, ou seja, no mínimo 5 anos a partir do último movimento. E não é o caso aqui. Eu quero a diligência, a vista deles então. Vista? É. Acho que só um que tem o não tem problema, não peço vista de todos, que aí já vamos fundamentar. 2, né? Então tá. Então, pedido de vistas. Dos 3. Próximo ponto de pauta. Apresentação e discussão de processos com defesas intempestivas e sem defesas encaminhados pelo conselheiro Zé de Paulo Moraes Filho. Agora tudo separado. Não é outro grupo não. 4.31, continua. Tem uma dúvida aqui do conselheiro Felício. Não, mas é a sequência, é o item 4. Ele está dividido em processo com defesa intempestiva e processo sem defesa. Só para orientação mesmo. Bom, então todos esses processos, eles têm esses problemas que estão apontados, e o nosso voto, tendo em vista que consta os autos, considerando a revelia, né, ou a inexistência de respaldo legal para que sejam anulados os autos de infração, vez que os mesmos obedeceram aos ditames legais verificados pela SUPAIP, cartado pela gerência jurídica, os votos são pela manutenção dos autos de infração. Mas, enquanto isso, tem discussão. Alguma colocação? 2011, 2010, né? 2011, 2012. Aí ele apresentou fora que os 10 dias, né? Fora do prazo. Então, o voto é pela manutenção dos autos de infração. Podemos votar? Podemos, está fora do prazo. Os membros que forem favoráveis e de acordo com o voto do relator pela manutenção dos autos, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções? Nenhuma. Então fica mantido os autos de infração do item 4, de 4.1 a 4.55. Então agora, o item 2 de nossa pauta, que é a apresentação e discussão da ata da 60ª reunião pública ordinária da Câmara Setorial de Transportes, datada de 3/8/2012. Eu queria pedir autorização dos senhores para que a gente dispensasse a leitura, haja vista que ela foi distribuída anteriormente, e assim a gente já coloca em discussão, se não houver objeção, para que sejam propostas alterações ou correções que eventualmente hajam. Há alguma? Minha parte não. Não? O conselheiro Felício não estava presente, que estava de férias. Eu também não tenho nenhuma alteração. Então, em votação. Os membros que aprovem a ata, como está, teor da ata, como está, da 60ª reunião pública ordinária da Câmara Setorial de Transporte, datada de 3/8/2012, por favor, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções, uma, né?
Feliz se abstém. Ok? Então, aprovado. Próximo ponto de pauta. Outros assuntos de interesse da Câmara, o item 5. Alguma palavra está aberta, se alguém quiser falar ou fazer algum comentário. Não vou fazer, então, para não falar nada, né? Queria aproveitar o ensejo, então, e parabenizar todos aqueles que forem pais, ao Dia dos Pais que se aproxima aí, desejando muita felicidade a todos. Muito obrigado pela parte que me toca. Eu queria também aproveitar, como diz o Rafael, o ensejo e convidar os membros da Câmara, os conselheiros, para participar da festinha de comemoração ao Dia dos Pais. Está acontecendo ali, é um singelo café da manhã, ali na garagem, na Rua 8. Tá? Todos os senhores estão convidados. E como nós acabamos a reunião aqui em tempo recorde, dá tempo ainda de ir lá tomar um café. Sem mais alguma consideração, você quer falar alguma coisa? Declaro encerrada essa reunião e muito obrigado a todos. E até a próxima semana, se Deus quiser.